Olá, seja bem-vindo ao Papo Biz, eu sou Antônio Neto e hoje vamos falar sobre um fenômeno que pode parecer inusitado, mas que levanta questões sérias, o surgimento das crianças coaches e como o mundo digital está acelerando a adultização dessas crianças e jovens. Então bora entender o que está por trás desse fenômeno? Alguma vez você já se deparou com vídeos de crianças de 9, 10, 15, 16 anos discursando com a confiança de adultos experientes sobre aprendizado de vida, resiliência, motivação para vencer e até investimentos? Atenção, uma nota. Para evitar uma exposição ainda maior dessas crianças, nós alteramos as vozes dos áudios originais, tá bom? O segredo assim é ter constância, começar, não ter desculpa, não tem desculpa. Todo mundo tem as mesmas 24 horas que Elon Musk, que Cristiano Ronaldo. Comecei a investir na bolsa com 10 anos, e aí com que dinheiro, né? Porque meus pais, eles não me davam dinheiro. Então o dinheiro que eu tinha foi basicamente eu ter pegado um pouquinho ali que eu tinha guardado. E a frase do dia é: se você soubesse a velocidade que vão te esquecer, quando você morrer, você não deixaria de fazer as coisas que você gosta. Não se trata de crianças influenciadoras comuns que já são alvo de muitas discussões, mas em vídeos que circulam nas redes sociais, vemos meninos e meninas produzindo com precisão a linguagem motivacional dos coaches adultos, crianças e jovens discursando até sobre não desperdiçar o tempo de vida, como se já tivessem passado por anos de altos e baixos que demonstrassem essa sabedoria. Faz algo de útil, que vai agregar valor pro seu futuro. É só você começar a ler livro, se exercitar, ler a Bíblia, comer comida saudável, que você já se destaca desse mundo. Investimento não te enriquece. Investimento não é o que vai deixar você rico. O que enriquece é o trabalho. Em meio a uma geração completamente perdida, totalmente viciada em dopamina, festas, bebidas e até drogas, dois jovens empreendedores de 16 anos se juntam com uma ideia levemente arriscada: fazer os adolescentes da geração Z ficarem ricos e nunca mais precisarem pedir dinheiro para os seus pais. Nesse episódio, eu tô na companhia ilustre do psicólogo Ivan Silvati. Bem-vindo, Ivan! Olá, Neto. Um olá para você que está nos ouvindo. Eu sou Ivan Silvati, psicólogo com atuação clínica, formando em psicanálise e especialista em aprendizagem de jovens e adultos. Eu preciso agradecer o convite para falar sobre um assunto que tem se tornado cada vez mais necessário. Eu que quero agradecer a sua contribuição técnica aqui no episódio de hoje. Ivan, para a gente entender melhor sobre esse fenômeno, você pode explicar como essa adultização nas mídias digitais pode impactar no desenvolvimento das crianças e dos jovens? Quando a gente pensa no desenvolvimento de uma criança, temos de levar em conta que ela precisa de um ambiente suficientemente bom que favoreça o desenvolvimento do seu self verdadeiro. Calma lá, eu vou traduzir. Ela precisa de um espaço para expressar de forma autêntica os seus desejos, suas necessidades, sentimentos, de modo que ela viva de acordo com a própria essência. Mas o que acontece é que, infelizmente, o que temos visto é uma exposição precoce das crianças a conteúdos e papéis que são de adultos. E essa interrupção, no que eu vou chamar aqui de processo natural do desenvolvimento, pode levar a criança a um desenvolvimento de um falso self, que, traduzindo, é uma adaptação às expectativas externas. Aí, no lugar de um desenvolvimento baseado na espontaneidade da criança, acabam surgindo comportamentos moldados para agradar os outros. Além do discurso motivacional, há também uma apropriação surpreendente do vocabulário neoliberal. Crianças falam de investimento, do valor do trabalho árduo, empreendedorismo e até de meritocracia, aplicando lógicas de mercado a uma idade em que, na teoria, deveriam estar explorando o mundo com a liberdade própria da infância. Dia 21, ficando milionário antes do ensino médio. Imagina se ela pegasse todo esse dinheiro e investisse em uma startup, né? Então ela ia ter muito mais lucro ao longo prazo do que ficar esperando a sorte do mundo bater na porta dela. E que fique claro que aqui eu não estou levantando a questão se essas crianças ou jovens têm ou não capacidade de vender, de gerar riqueza na internet, com viralização ou marketing digital. Até porque isso se desdobraria em um outro episódio, mais um papo. O objetivo aqui é analisar justamente essa adultificação precoce. Quanto que um jovem empresário de 12 anos gastou em uma viagem para São Paulo? 18 anos eu vou estar perto de 1 bilhão. 1 bilhão? É. 1 bilhão. Perto, tá? Perto assim, mas perto não tanto também.
Com expressões sérias e frases de efeito, essas crianças e jovens parecem modelos reduzidos daqueles gurus de desenvolvimento pessoal, aplicando fórmulas de sucesso que mal tiveram tempo de entender, em simulacros de podcasts, entrevistas e cortes para a internet. Por que eu vou saber quem foi a história? Não vai me ajudar em nada na minha vida. O ladrão vai entrar na minha casa e falar Aristóteles, não vou. Entendeu? Então não vai me ajudar em absolutamente nada. O conhecimento básico ali é necessário. Ele é muito necessário. Exatamente, muito, mas, muito, mano, muito. a partir do ensino médio, o conhecimento que tu tem, ele é independente do que você aprenda, ele é totalmente focado em você passar numa prova. Isso é indiscutível. Pois é, não tem exatamente nenhum sentido. Essa é a rotina de um jovem que vai ficar milionário antes do ensino médio. Sim, eu decidi que vou alcançar meu primeiro milhão ainda no ensino fundamental. Essa rapaziada jovem hoje em dia, de 13 anos, não quer brincar, velho. Eu chego na minha escola, eu não vejo ninguém assim, acima de 10 anos, fazendo as coisas que faziam antigamente, brincar de boneca, brincar de não sei o que, brincar de esconde-esconde. Você pode considerar um problema? Pode, às vezes os caras que é mais conservador e tal, ele diz que criança tem que brincar assim. Só que me desculpa, não é assim que funciona hoje em dia. Quando a gente olha para esses coaches mirins, e olha que eu já vi alguns vídeos aí com falas, né, bem assustadoras, de crianças invalidando a educação formal, dizendo que produzir riqueza é mais importante, que a escola é perda de tempo. O que a gente vê nesses casos são crianças reproduzindo falas de adultos que certamente estão por detrás das câmeras estimulando isso em troca de monetização. Só que aí as crianças são naturalmente criativas e deveriam se engajar em atividades que permitam a expressão daquele seu eu verdadeiro, em vez de ficarem por aí imitando comportamentos de adultos. Esse fenômeno, além de curioso, levanta questões sobre o que essas crianças realmente compreendem sobre o que elas estão dizendo. E mais ainda, sobre como as redes sociais moldam sua percepção de quem elas deveriam ser. Quando elas assumem papéis de influenciadores ou de coaches, elas podem começar a internalizar alguns valores de adultos, como a produtividade, a responsabilidade, o sucesso, que não são próprios da idade. São crianças se espelhando em uma visão de vida acelerada e cheia de pressão. Tudo isso enquanto lidam com a exposição precoce ao mundo digital. Essa mistura de maturidade performada com a falta de vivência para validar o que elas estão dizendo provoca um estranhamento. Será que nós estamos, sem perceber, incentivando uma geração a pular etapas essenciais de desenvolvimento? Isso gera um grande problema, é uma ruptura na maturidade emocional. Isso rouba da criança a oportunidade de ser criança e gera uma confusão entre o que é lúdico e o que é uma obrigação. Mas qual seria a origem desse fenômeno mirim? Bem, hoje as redes sociais monopolizam o tráfego digital e se tornaram as principais fontes de entretenimento e sociabilidade, inclusive das crianças e jovens. O consumo de conteúdos no TikTok, Instagram e YouTube não é mais segmentado por faixa etária como deveria. Com isso, as crianças e adolescentes são impactados com conteúdos que não foram criados para eles, mas que passam a ser um grande referencial de aprendizado e inspiração. Como resultado, vemos jovens adotando trejeitos e discursos que não fazem parte da sua realidade. Então, a ausência de um ambiente online seguro e protegido certamente direciona a criança para um campo fértil de imitação dos adultos. E aí, seja no caso dos mini-coaches, né, dos influencers, dos mini-influencers, até mesmo em alguns casos mais graves, como a sexualização precoce. Então, a ausência desses ambientes digitais seguros faz com que as crianças busquem reconhecimento e imitem aquilo que parece mais valorizado, o comportamento adulto e a produtividade. O conteúdo, muitas vezes sem propósito real, é manipulado por algoritmos que recompensam a repetição de padrões populares, gerando crianças adultizadas, o que me parece quase um pequeno bug no sistema. E saca só a fala desse mini coach que está circulando aí nas redes sociais. Cara, se você é homem, tem de 14 a 20 anos e depende dos próprios pais, cara, você é uma vergonha. Uma coisa que me deixa triste em relação à geração Z é a dependência que eles têm dos próprios pais, tá? Então eu vejo muito jovem, né, de 16, 17 anos que depende tanto financeiramente quanto emocionalmente dos próprios pais. Eu acho isso literalmente ridículo. E não é só a fala que se tornou mais adulta. Vemos cada vez mais crianças internamente se cobrando por resultados e metas que não são adequadas para sua idade e muitas vezes são inatingíveis. Vale lembrar que o neoliberalismo tem estimulado cada vez mais essa exposição quando vende a ideia
de que o valor pessoal está atrelado ao sucesso, ao acúmulo de riqueza e à produtividade desde cedo. E essa postura pode levá-las a ciclos de frustração e decepção, minando a sua autoestima e provocando um desgaste emocional muito precoce. Não apenas esses coaches mirins que se colocam nesse papel, mas ao exporem suas vidas e as ideias nas redes, eles acabam influenciando outras crianças e adolescentes a se sentirem pressionados a alcançar uma suposta independência financeira ou sucesso pessoal desde muito cedo. Essa cadeia perigosa cria um ideal distorcido do que é esperado para a infância e para a adolescência. O resultado disso, Neto, pode sim ser o surgimento de dificuldades da criança em se reconhecer ou entender naquilo que é adequado ou não para a própria idade. Num passado não muito distante, as crianças tinham espaços digitais específicos onde podiam interagir de forma mais adequada à sua idade. Hoje, esses espaços diminuíram ou praticamente desapareceram, e elas se encontram mergulhadas em plataformas como o Instagram ou o TikTok, que não têm diferenciação de faixa etária, o que facilita a adoção dessas linguagens muito adultas. Então, nesse sentido, Neto, ganham as empresas de tecnologia, isso é inegável, com um bombardeio de publicidades e de métodos para reter a atenção dos usuários. Falha o Estado, que não consegue criar meios regulatórios. Falham as famílias, que não conseguem conter e controlar o tipo de conteúdo que as crianças têm acesso. Tem todo um ecossistema que deveria proteger a criança e não protege. O resultado é a perda dos espaços infantis, deixando as crianças mais vulneráveis a ataques e exposições inadequadas. Além disso, a privacidade, que antes era limitada pelo uso do computador familiar, agora está completamente na mão das crianças, dificultando a supervisão dos pais. Embora a solução ideal pareça ser restringir o acesso às crianças às redes sociais, a realidade mostra que isso é difícil de ser implementado de forma eficaz, considerando o avanço da tecnologia e a integração dos dispositivos móveis no cotidiano. Enquanto a internet continuar oferecendo um fluxo constante de recompensas rápidas e dopamina digital, as crianças se comportando como adultos nas redes sociais provavelmente continuarão a existir. No final das contas, o fenômeno das crianças coach nos lembra a importância de reavaliar a relação das crianças com o ambiente digital e da necessidade urgente de criar espaços que as protejam e as deixem ser quem realmente elas são: crianças. Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir o Papo Biz no seu aplicativo de podcast favorito. Compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais, @FreitasNeto, para mais conteúdo sobre marketing, negócios e comportamento do consumidor. Até o próximo episódio.